Boa noite, irmãos, mais uma vez. Que bom vê-los aqui nessa tarde, ainda é tarde. Eu dou boa noite para todo mundo chegando. Todo mundo diz boa tarde, é boa tarde. Eu continuo dando boa noite. Um dia eu vou dar boa tarde. Ah, enquanto as crianças saem, já saíram. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 7. Hoje pela manhã eu mencionei que iríamos seguir no Sermão do Monte, mas não faremos isso na tarde e noite de hoje. Estamos numa série de mensagens aqui no Sermão do Monte, mas trataremos de um texto diferente neste momento. Encontraram? A gente vai ler a partir do versículo 7. Eu vou ler um pouco rápido, se você puder acompanhar aí. Se tiver na versão digital, coloca NVI, que é a versão que eu vou ler e fica mais fácil de acompanhar, portanto. Vamos orar antes, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas usar esse momento para a glória do teu nome, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações, apesar de mim, Senhor. No nome de Jesus, amém. Vamos ler, irmãos, Romanos 7, a partir do versículo 7. Paulo estava tratando antes aí sobre a lei de Deus. E então ele começa a dizer: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo de meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Irmãos, esse é um texto bastante profundo, complexo, que nós poderíamos passar, na verdade, alguns domingos aqui, tratando sobre vários aspectos que existem neste texto. Mas faremos um recorte mais simples na noite de hoje,
ah, contudo trazendo algumas aplicações importantes. Não vamos entrar em discussões sobre em que momento da vida Paulo escreveu esse texto, que nós vamos ter aí na teologia, vários autores discutindo se Paulo escreveu isso aqui quando ele já era, se ele está retratando a realidade de quando ele já era crente, de quando ele já cria em Jesus, se ele está retratando a realidade de quando ele não conhecia Jesus, se ele está tratando dessas duas realidades, por conta de todas as questões que ele traz aqui, e que estão claramente expostas a nós, sobre os desejos que existem nele, as situações, as guerras interiores que ele está vivendo. Mas eu me lembro quando eu vi esse texto pela primeira vez. E eu já era crente. Faz bastante tempo. Eu era mais novo na idade e na fé. Tinha menos tempo de caminhada aí, menos experiência, ah, menos discipulado na minha vida. Mas esse texto falou profundamente comigo na primeira vez em que eu o li, em que eu me deparei com ele com sinceridade. E ele continua falando comigo até os dias de hoje, enquanto já tenho uma caminhada com o Senhor, com um tempo maior, com mais experiência, com mais profundidade. Mas naquela época, Romanos 7, ele falou comigo porque ele parecia descrever algo que eu sentia. Eu sentia, mas não sabia explicar. E hoje ele continua falando comigo e me impressionando, porque ele continua descrevendo de alguma forma, em alguns momentos aqui, realidades que habitam em mim. Mesmo eu já sendo crente. E esse texto, ele nos obriga, portanto, a olhar para dentro de nós. E o que ele aponta quando a gente olha para dentro de nós não é lá tão agradável. Nós normalmente pensamos que os problemas estão fora de nós, que são nossos atos exteriores, como nós já mencionamos tanto aqui, simplesmente, que são as circunstâncias, que são as pessoas, que são as tentações externas, as pressões, as injustiças. É claro que tudo isso existe e nos pressiona. Mas Romanos 7, aqui, o texto que nós lemos, mostra algo mais profundo. Me parece que mesmo que se tudo estivesse resolvido ao nosso redor, ainda existiria algo dentro de nós que precisa ser tratado por Deus. Existe em nós uma inclinação que resiste à vontade de Deus. Existe em nós um desejo de assumir as rédeas sempre, de assumir o controle. Existe em nós uma tendência de amar o que Deus reprova, de querer o que Deus reprova e de resistir àquilo que Deus ordena. A Bíblia descreve essa tensão em outros textos, de forma muito clara, inclusive. Como está lá, por exemplo, em Gálatas 5:17. Quem lembra o que é que diz lá? Muito bem. Talvez você lembre do conteúdo e não da referência. Diz a palavra: pois a carne deseja o que é contrário. É Gálatas, né? Romanos não. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E nós somos formados dessas duas realidades. E elas estão em conflito um com o outro, de forma que vocês não fazem o que desejam. Romanos 7 coloca essa realidade também diante de nós. Parece que existe um impostor em nós, que somos nós mesmos. Eu não estou falando de uma segunda personalidade, não estou falando, criando uma desculpa para o pecado aqui, como se a gente pudesse virar para dizer, não fui eu, foi o impostor. Não, estou falando de nós mesmos. Eu estou falando daquela nossa velha inclinação pecaminosa que ainda tenta ocupar o lugar que pertence a Cristo. Aquele eu que ainda existe lá dentro de nós, que quer ser o Senhor da vida, quer ser o Senhor da existência.
Aquele eu que sabe o que Deus diz, mas quer sempre negociar, quer sempre ver as brechas, quer sempre caminhar por outro caminho. Aquele eu que chega na igreja, que levanta as mãos, que canta sobre entrega, que fala de dependência de Deus, e de santidade, e de amor, mas que quer manter o controle e cumprir simplesmente as próprias vontades. E que não sabe depender de Deus. Romanos 7 é esse espelho. É uma realidade colocada diante de nós para que a gente olhe para ser confrontado. Tanto o crente, por isso que eu não vou entrar nessas discussões, como o descrente. O crente precisa perceber realidades profundas aqui e precisa perceber que ainda estamos em guerra contra a presença do pecado. O pecado não é mais nosso senhor, mas ainda tenta nos dominar. E o descrente precisa perceber que o problema não é simplesmente falta de equilíbrio, não é simplesmente falta de bons conselhos, falta de orientação, falta de religião. O problema é pecado. É uma escravidão interior que ele não consegue vencer sozinho, nem com terapia, nem com religião apenas, nem com regras, simplesmente, nem com leis. É pecado. Por isso, hoje eu lhe convido a olhar para esse texto com esse cuidado, na busca de uma autorreflexão. E a pergunta aqui, enquanto a gente caminha no texto, então não é simplesmente o que é que o que é que esse texto quer dizer? Sobre quem esse texto está falando? Eu queria que você olhasse para o que a gente está conversando aqui hoje, o que a palavra está expondo, e se perguntasse, e levantasse a questão: o que é que esse texto revela sobre mim? O que é que ele fala sobre minha realidade? Sobre o que está em mim? Sobre como eu estou? Sobre quem eu sou? E, iniciando o texto em si, Paulo ele começa esse trecho com uma pergunta importante. Começa: que diremos, pois? Então, a lei é pecado? E ele dá uma resposta firme: de maneira nenhuma. Ou seja, Paulo não está culpando a lei de Deus pelo pecado humano. Paulo não está dizendo aqui, só existe pecado porque Deus estabeleceu. Paulo está dizendo que a palavra de Deus não é o problema. Paulo está dizendo que o mandamento de Deus não é o problema. O problema está em nós. A lei de Deus revela o que está em nós. A lei de Deus revela o pecado. A lei de Deus mostra o que está escondido lá dentro das nossas vontades, do nosso coração, das nossas escolhas. A partir do momento que a gente conhece a lei de Deus e sabe que está agindo de forma contrária a ela. É como alguém que acende a luz num quarto escuro e começa a perceber a bagunça e a sujeira que existe ali. A luz não criou a sujeira, mas ela agora pode ser vista. Ela agora vai ser percebida. A luz simplesmente mostrou o que é que já existia ali. Eu me lembro de, e aí me permitam uma pequena ilustração, mas eu me lembro lá no começo da igreja, quando a gente tinha somente um PG, e o PG foi crescendo, 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 e acontecia lá em casa, né? E teve um dia que o pessoal confirmando no grupo: eu vou, eu vou, eu vou, tinha umas 20 pessoas. E lá em casa é bem pequeno. A gente viu, não vai caber as 20. Aí, a gente, vamos fazer lá embaixo do prédio? Porque lá embaixo a gente organiza as cadeiras, cabe todo mundo, pronto. E já que a gente ia fazer lá embaixo, a casa não foi preparada para receber o PG, né? Só que aí, quando foi chegando a hora do PG, eu desci para guardar o lugar lá onde a gente ia se reunir. Meus irmãos, quando eu cheguei lá, já era tipo assim, 3 minutos para começar o PG.
Estava tendo um churrasco lá embaixo. Aí eu me lembro que na mesma hora que eu vi, "Tá, não vai dar para ser aqui", aí começou a chegar gente. Aí eu corri pro interfone, liguei lá para cima para Monique, disse: "Monique, tá tendo um churrasco aqui embaixo. Eu vou ter que subir com todo mundo. Joga tudo que tem aí num quarto, fecha o quarto, corre, porque daqui a pouco eu vou subir". Ah, e aí aconteceu. Deu certo. Quando a gente subiu, fiquei lá embaixo conversando, vamos esperar chegar mais gente, o pessoal chegar, né? Dando aquela conversa. E quando a gente subiu, a casa estava arrumada, preparada para receber aquelas 20 pessoas que tinha gente sentada no chão, que não coube nas cadeiras nem no espaço de nossa casa. Ah, mas se alguém tivesse, por alguma razão, ido lá no quartinho lá atrás, teria levado um susto. Teria levado um susto. É isso que a palavra de Deus, a lei de Deus faz conosco. Ela vem mostrar, vem iluminar esses lugares que às vezes a gente guarda lá no cantinho, com a porta fechada, que ninguém pode entrar, que ninguém sabe, que ninguém desconfia. Ela entra lá e acende a luz. Ela mostra a quantidade de coisa que não devia estar ali. Ela mostra que está bagunçado o coração. Ela mostra que tem coisas sendo escondidas ali que não deviam pertencer àquele local. Ela mostra pecados, situações, desejos, circunstâncias nossas que a gente consegue esconder dos outros. Que a gente consegue sustentar a aparência. Que a gente às vezes esconde e tenta até negar a nós mesmos. E talvez seja por isso que a lei de Deus incomode tanto a tanta gente, incomode tanto lá fora o mundo. Porque aponta aquilo que está errado. Porque revela aquilo que está oculto. Porque mostra a realidade das coisas diante da santidade de Deus. Mas também fala sobre nós, e talvez por isso nos incomode também. Porque nós até conseguimos manter a aparência externa. Nós, às vezes, conseguimos manter ali a sala arrumada. Ninguém sabe do quartinho. Provavelmente tem um quartinho desse na sua casa, não tem não? Estou vendo as cabeças balançando aí. Mas provavelmente no coração também tem. Sabia? E a palavra de Deus, ela não fica só na sala, não. Ela entra. Ela entra nos quartos escondidos. Ela abre as portas que a gente talvez preferiria manter fechada. E ela abre a porta e ainda acende a luz. E expõe o que está ali, que estava escondido aos nossos olhos ou aos olhos das outras pessoas. E quando a palavra faz isso, a gente descobre realidades sobre nós. Descobrimos que o pecado não está somente naquilo que os outros podem ver, não, inclusive. Está lá dentro da gente. Está nas nossas intenções, muitas vezes. Está nas nossas motivações. É até por isso que Paulo usa um exemplo aqui, falando da cobiça. E a gente não precisa demorar nisso, porque a gente tem falado muito sobre isso aqui, mas a gente precisa perceber o ponto. Paulo cita um mandamento da lei, que é o não cobiçarás, que não trata simplesmente de uma ação externa, não. Ele trata de um desejo. Ele alcança um lugar onde ninguém mais entra. Só você e Deus. Então, quando o mandamento chega ali, Paulo percebe algo que talvez não tivesse percebido com tanta clareza antes de conhecer ao Senhor. O problema não era simplesmente fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O problema era
esse pecado ainda existindo dentro do coração, sendo guardado ali através de uma vontade desordenada, de uma resistência interior, de uma indisposição diante a bondade de Deus, o governo de Deus, a santidade de Deus. E isso, meus irmãos, é importante porque quebra toda a nossa autossuficiência. Quebra, inclusive, aquele que se acha certo demais, santo demais. Porque o pecado, ele não vem a lei não vem simplesmente para tratar o pecado escandaloso, não. Dá para entender que ela está entrando nessas áreas, confrontando, inclusive aqueles que conhecem a Bíblia, e especialmente esses que conhecem a lei de Deus, mas que parece que só usa a lei de Deus para medir os outros, ao invés de se examinar diante de Deus. E a gente tem criado na nossa sociedade uma tendência muito forte de estar o tempo inteiro usando a lei de Deus somente para medir os outros. Somente para estar classificando em relação aos outros o que é certo, o que é errado. A gente sabe dizer muito bem onde é que o outro errou, onde é que o outro exagerou, onde é que ele foi incoerente, onde é que ele devia melhorar. Mas a lei de Deus não é uma lupa para a gente estar olhando os pecados dos outros. Simplesmente não. Ela é uma luz que entra primeiro em nós. E diante dessa luz, até aquilo que parecia arrumado começa a ser exposto diante de Deus. Começa a ser revelado para Deus. Para nós, na verdade, Deus já conhece. E a lei deveria fazer cair essas ilusões que nós criamos sobre nós mesmos, sobre quão bons nós somos. Tirar de nós essa posição confortável de avaliadores dos outros e nos colocar diante de Deus, avaliados pela lei santa do Senhor. E diante de Deus, ninguém permanece de pé sustentado pela própria justiça. Ninguém é santo o suficiente. E esse é o incômodo da palavra. Ela não apenas mostra que nós erramos, mas ela mostra que há em nós desacertos muito mais profundos, resistência. Há algo em nós que ouve a vontade de Deus e, mesmo sabendo que ela é boa, ainda tenta resistir a ela. É assim ou não é? Ou isso é só o descrente? Por isso que Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. O problema não está na lei. O problema é o que a lei revela. É sobre o que ela traz luz. O mandamento é bom. O coração exposto pelo mandamento é que está desordenado, é que está caído. Então a lei ela cumpre o seu papel. Ela revela, ela denuncia, ela expõe, ela cala nossas desculpas. Mas a lei, ela não transforma o coração. Ela mostra a bagunça, mas ela não arruma aquela bagunça. Ela mostra a culpa, mas ela sozinha não perdoa. E aqui que Romanos 7 começa a pesar um pouco mais ainda sobre nós. A lei revela o pecado que habita em mim. E o pecado que habita em mim luta contra aquilo que eu sei que é certo. Pergunto de novo: é assim ou não é? E Paulo segue no texto, tratando desse assunto, aprofundando esse problema. A lei revelou o pecado, mas não termina nisso. A gente começa a entrar nessa luta. Paulo diz: eu sei que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal.
Ele está lembrando daquela luta da carne contra o espírito. Paulo não está dizendo aqui que Cristo não o libertou da escravidão do pecado, não. Que em Romanos 6 ele deixa isso claro, que o pecado não é mais senhor sobre aqueles que estão em Cristo. Que o crente não vive mais debaixo do domínio do pecado, mas isso não significa que o pecado deixou de estar presente. Que essa luta foi encerrada aqui, agora. Cristo quebrou a escravidão, mas ainda existe essa guerra na nossa carne. O pecado ele não reina mais, mas ele ainda tenta dominar. Ele não tem mais o trono, mas ele tenta ocupar o espaço. E essa é a tensão, muitas vezes, da nossa vida cristã, da nossa caminhada aqui. O crente ama a vontade de Deus, mas ainda sente essa força da carne. Deseja obedecer, mas percebe a resistência. Quer agradar a Deus, mas descobre que nem sempre consegue fazer aquilo que ele sabe que deveria fazer, que ele ama, que ele gostaria. E Paulo descreve essa dor de uma forma muito clara. Ele diz: não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Aqui, meu irmão, eu preciso falar de algo muito importante. Que bênção a gente conseguir perceber isso nas nossas vidas. Que bênção é conseguir perceber as nossas incoerências. Que bênção é conseguir perceber o nosso pecado. Não estou falando que bênção é pecar, não, pelo amor de Deus, viu? Mas uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente, ou melhor, na vida de qualquer pessoa, é uma cegueira que a impede de perceber isso. É ela se achar sempre certa. Ela não percebeu o seu pecado. E pior ainda é a cegueira da cegueira. Tem gente que entra num estágio de cegueira tão profundo que não consegue perceber que está cego. Não consegue perceber a própria cegueira. E isso é muito perigoso. Porque quem não enxerga o próprio pecado também não busca arrependimento. Quem não percebe as suas incoerências não busca por transformação. Mas Paulo aqui percebe. E isso é profundamente precioso. Paulo não está em paz com o pecado. Ele não está aqui, nem eu, de forma alguma, tentando justificar a desobediência. Paulo não está aqui dizendo, eu sou assim mesmo, a carne é caída. Ele não usa a sua luta como desculpa, pelo contrário, ele se entristece com essa luta. Existe dor no texto. E existe um desejo nele de obedecer. Ele quer honrar a Deus, ele quer fazer o que é certo. Ele reconhece que a lei é boa, ele tem prazer na vontade de Deus. E aquilo que existe nele que se opõe a tudo isso, ele enxerga como algo mal, como algo ruim, como algo que lhe causa sofrimento, dor. Quem dera a gente pudesse ser sempre assim, em relação, repito, àquelas questões nossas que são contra a santidade de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus. Eu até entendo que essa é uma das principais marcas da vida de um crente verdadeiro. O crente verdadeiro não é aquele que bate no peito o tempo inteiro dizendo que está certo, não.
O crente verdadeiro é aquele que percebe essa guerra dentro de si. O crente verdadeiro é aquele que não quer fazer as pazes com o pecado. O crente verdadeiro não é aquele que fica procurando os limites da obediência para viver sempre o mais distante possível disso, tendo prazer nesse mundo, não. O crente verdadeiro é aquele que aprende a depender da graça de Deus, que ama a lei do Senhor, que não trata o pecado com naturalidade, trata com dor, sabe a malignidade do pecado, e o pecado incomoda, pesa. Quando a gente perde isso, a gente deixa de buscar esse lugar de arrependimento, de confissão, a gente deixa de correr para Deus com os nossos pecados para tratar. Você pode achar que é algo muito distante da sua realidade, mas não é. Inclusive, é essa falta de percepção que muitas vezes destrói famílias, que destrói casamentos. Então, irmãos, uma pergunta importante para nós, e que eu realmente lhe convido a fazer neste momento, é: o meu pecado ainda me incomoda? O meu pecado, chama de meu mesmo, porque você tem. O meu pecado ainda me incomoda? Ou eu já aprendi a conviver com aquilo que Deus abomina, que Deus quer tratar, que Deus quer eliminar da minha vida? Ou eu me acho autossuficiente? A palavra de Deus ainda me fere, ainda me confronta. O Espírito Santo me convence do meu pecado. Ou você está conseguindo pecar em paz? Que coisa terrível, se for assim. Esse é um dos piores estágios que você poderia estar. Seja por excesso de religiosidade, se achando autossuficiente, seja por realmente desconsiderar completamente ao Senhor. Então, meu irmão, não fuja desse confronto, não fuja desse incômodo, não abafe essas questões, não tranque tudo no quartinho, lá do canto do coração, onde ninguém mais consegue entrar, porque nada pode ser escondido do nosso Senhor. Então leve tudo para Deus, confesse, se arrependa, peça ajuda. A pior condição não é a do crente que chora os seus pecados diante de Deus, não, reconhecendo quão miserável ele é. A pior condição é a daquele que já não luta mais, que já não percebe o pecado na própria vida, que já não se quebranta mais. Me permita mais uma desculpa, mais uma pergunta difícil. Quando foi a última vez que você chorou os seus pecados? Quando foi a última vez que você se quebrantou diante do Senhor? Por favor, estou sendo um pouquinho poético aqui. A gente não vai medir pela quantidade de lágrimas, não. Mas quando foi que você parou diante de Deus e reconheceu aquilo que está errado em você?
ou reconheceu atos pecaminosos que você praticou? Ou você está até agora empurrando tudo lá para o canto ou tentando se justificar de diversas formas? E aí a gente chega nesse ápice do texto, dando vários saltos. Poderíamos tratar ainda sobre muitas questões aqui, mas a gente chega no momento em que Paulo, no auge do reconhecimento sobre quem ele é, declara: miserável homem que sou, quem me livrará dessa situação, desta condição, deste corpo sujeito à morte? Agora ele não está mais simplesmente descrevendo a luta, não. Ele está clamando por solução em relação a isso, por socorro. Paulo agora ele percebe que ele não consegue se libertar sozinho. E por isso essa pergunta é tão importante. E note, não é o que me livrará, é quem. E a resposta vem logo a seguir. E a resposta não é uma regra melhor, não é uma promessa mais forte, não é uma rotina, não é simplesmente disciplina. A gente precisa de alguém que nos salve. E aí Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui é o Evangelho. Quando Paulo olha para si mesmo, ele encontra fraqueza, encontra pecado. Quando ele olha para Cristo, ele encontra a salvação disso. Ele encontra graça, ele encontra esperança. Cristo, ele não veio, e ele disse isso, com outras palavras, para a gente que acha que consegue se limpar sozinha, não. Cristo veio para os pecadores. Cristo veio para a gente que descobriu que o pecado é algo profundamente ofensivo a Deus. Cristo veio para quem reconhece isso diante dele, diante do Senhor. E ele morreu a morte que nós merecíamos por conta disso. Então, meus irmãos, não finja que isso não existe na sua vida. Se você é humano, você tem guerras contra o pecado na sua vida. E se você tem ignorado isso, provavelmente você tem problemas profundos a serem resolvidos. Mas todas essas dores e problemas são resolvidas por Cristo. E eu queria terminar de uma forma muito simples. Muito simples. Peça ao Senhor que Ele lhe liberte de você mesmo. Não queira viver para si. Não queira viver para os próprios desejos. Não queira ser o certo. Reconheça que você não é. E reconheça que você é incapaz de ser plenamente correto. Reconheça que você é incapaz de atingir o padrão de Deus, do que Ele requer na lei dele para a sua vida. E aí eu repito, sabe qual é o padrão de Deus para a sua vida? Sabe qual é o padrão de Deus para a sua vida? Sabe o que é que Deus exige de você? Perfeição. Você é perfeito? Se você não é perfeito, essa realidade que Paulo descreve
está aí brigando em você. O pecado está lá, lutando. A carne está lutando contra o espírito. E sabe qual é o problema? Tem gente que acha que é perfeito. Pode até falar que não. Mas tem gente que quer sentar nesse lugar e dizer o que é certo ou o que é errado. Isso acontece desde o Éden. Desde a serpente. E o Senhor nos convida a reconhecer com humildade diante dele. Não somos perfeitos. Mas se o padrão de Deus é perfeição e você não é perfeito, como é que você pode ser aceito por ele? Como? É isso aí. Cristo foi perfeito em nosso lugar. Cristo viveu sem pecado algum. Cristo cumpriu plenamente todas as exigências de Deus. E ele sofreu a culpa das nossas imperfeições. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade, o nosso pecado. Quando a gente fala Jesus morreu por você, a gente está falando disso. Jesus viveu por você, morreu por você e ressuscitou por você. Ele viveu a vida que você deveria ter vivido diante de Deus, mas se entregou por conta da vida que você vive, por conta dos seus pecados. E ele tomou sobre si o castigo, a ira de Deus contra o pecado no seu lugar. É isso que a gente está dizendo quando dizemos que Jesus morreu por você. E é por isso que nós, através da obra de Cristo, podemos nos apresentar diante de Deus. E somente pela obra de Cristo. Porque não é por conta do que a gente fez. Não é por conta do que a gente faz. É por conta do que Cristo fez em nosso lugar. E ele pagou a nossa dívida com Deus em nosso lugar. Mas isso não nos exime de continuar buscando a Deus. Depois que a gente tem um coração alcançado pelo Senhor, a gente quer agradar. Mas agora não mais porque a gente sabe uma lista de certo e errado. Mas porque agora ofender a Deus dói na gente. Ofender a Deus nos entristece também. E a gente não quer se acomodar nisso. A gente não quer essa vida. A gente quer uma vida que agrada e honra o nosso Deus. A gente não quer mais saber de guardar pecados escondidos. A gente quer colocar diante de Deus e dizer, Senhor, tira da minha vida, porque eu não estou conseguindo. Porque eu estou lutando e não estou conseguindo. Todo dia eu digo que eu não vou fazer mais isso, mas eu termino fazendo. E eu sei que eu não devia fazer, mas eu termino cheio de orgulho. Então o convite para você hoje é declarar diante de Deus essas verdades. E a gente vai cantar uma música agora, eu peço para você se colocar de pé, que fala exatamente desse texto. Que traz um pouco dessa realidade descrita nesse texto. E que você se coloque diante de Deus
enquanto canta e reflete sobre isso. Romanos 8, e eu vou ler aqui encerrando nossa noite, nos diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a elas. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos orar, irmãos? E que você possa aplicar a palavra de Deus à sua vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua condução. Pai, nós queremos te pedir que tu possas agir, Senhor, em nossas vidas, nos mostrando aquilo que não te agrada, Senhor. Que tu possas nos dar, Senhor, quebrantamento, sensibilidade, Pai. Que tu possas quebrar toda a autossuficiência que possa existir, Senhor, em corações aqui. Que a gente se coloque diante de Ti, Senhor, reconhecendo quem de fato nós somos, Pai. Reconhecendo nossos pecados, nossas incoerências, nossos erros, nossas más intenções, nossos excessos, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que a gente possa se colocar diante de Ti, não cheios de si, Senhor, mas completamente vazios de nós mesmos, Pai. Reconhecendo, Senhor, a Tua santidade, o Teu amor, a Tua grandeza, Pai. Senhor, nós queremos, com essas convicções, te pedir perdão, Pai, por nossos pecados, te pedir perdão pelas coisas que estão em nossas vidas que não te agrada, te pedir perdão, Senhor, por aquelas situações que às vezes lutamos tanto, anos a fio, e não conseguimos nos libertar, Senhor, porque em Ti há liberdade, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, nos livrando, Senhor, dessas coisas, Pai. Que a gente possa perceber, Senhor, aquilo que não estamos percebendo nos nossos caminhos, caminhos que não te agradam, que não te honram. Que a gente possa perceber, Senhor, os pecados que tantas vezes cultivamos como se fosse algo inocente, algo que não é grave. Que a gente possa perceber a malignidade, Senhor, de cada um dos nossos pecados, Senhor. Mas ao percebê-los, Pai, que a gente possa descansar na Tua graça, no Teu perdão, no Teu amor, na obra de Cristo por nós, Pai. Senhor, que a gente possa querer
cumprir a tua vontade por amor a ti, Senhor. Que haja em nós o desejo real, sincero de te agradar e que o pecado nos incomode, Senhor. Cada dia, cada vez mais, Pai. No nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo, que a comunhão do Santo Espírito seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.